Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Um bom domingo para nós, um bom domingo para todos os irmãos da graça de Deus, aqueles que vivem em graça. Obrigado, meus queridos, pelos irmãos que têm conseguido se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Essa luz aqui ela está oscilando um pouquinho. Obrigado por você ter a satisfação. Na verdade, a satisfação maior é minha, né? Por poder contar com vocês, por poder ter esses irmãos, esses amigos sempre presentes em nosso canal, visualizando nossos vídeos, compartilhando, se inscrevendo e também não é, fazendo os comentários, graças a Deus. Meu querido, é uma satisfação muito grande. Na verdade, eu estou dando uma passagem rápida aqui, né? Porque hoje é domingo, daqui a pouco eu tenho que sair. Então, eu falei, por que não fazer um vídeo agora pela manhã, muito rápido? Não sei se é tão rápido assim, não é? Meus queridos, eu estou aqui, já fiz um vídeo para o Facebook. Você que ainda não tem o meu Facebook, você pode, né, mandar solicitação de amizade, Alberto Lírio também, no Facebook. Então, você acompanha também, lá tem fotos, lá tem as minhas aventuras, lá não trabalho, né? Lá tem alguma coisa que eu coloco lá, família, não é? Eu coloco alguns vídeos curtos lá, de 5 minutos, de 7, 8 minutos. Então, veja bem, eu quero deixar Apocalipse aqui, capítulo 18, e a partir do versículo 16, capítulo 18 de Apocalipse, versículo 16. Veja o que diz aqui, a partir do versículo 16. Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino. Linho fino, meus queridos, é uma linguagem de figura para obra de justiça, que o Apocalipse sabe que tem muitas linguagens de figura. Então, nesse caso aqui, como se refere à grande cidade é Jerusalém e não Roma, como muita gente pensam e ensinam, não é a grande cidade. Aqui é Jerusalém física, era Jerusalém física. Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Todo piloto e todo aquele que navega de navio, os marinheiros e quantos negociam no mar, se puseram de longe, ou seja, uma linguagem de figura para aqueles que tiveram notícia da grande hecatombe, da grande destruição, assolação, desolação que passou Jerusalém. Preste bem atenção. E contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Esse versículo 18, você sabe a que tempo se refere? Se refere ao ano 70, quando as pessoas que estavam de fora. Por que você acha, meu querido, que Deus mandou, Cristo mandou João escrever as 7 cartas endereçadas à igreja da Ásia? Para que você acha que foi? As igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia Menor, tinham que ter conhecimento do que ia acontecer em Israel, poderia acontecer com eles também, se eles não guardassem a palavra de Deus. Você vai ver isso em toda a Bíblia, em todas as 7 cartas fala isso. Então, aqui a Bíblia fala assim: e contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Preste atenção que a Bíblia fala aqui, no capítulo 18 e no versículo
a partir do versículo 20 também. Fala assim: exalta sobre ela o céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. A causa de quem? A causa dos santos, a causa dos apóstolos e a causa dos profetas. Você tem que entender que quem matou, quem prendeu, quem causou mal aos santos, aos profetas de Deus, foi quem? Jerusalém. Então um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-no ao mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Preste atenção nisso aqui. Nunca mais será achada. Preste muito atenção nisso aqui. Vamos observar que o versículo 24 do capítulo 18 fala assim ainda: e nela esse nela é um pronome se referindo a Jerusalém. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos. Não se trata, meu querido, de Roma, se trata de Jerusalém. Beleza, você conseguiu guardar na sua mente aí Apocalipse 18? Então vamos aqui agora, você tem dúvida disso? 1 Reis, olha a ligação que tem aqui, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. Preste bem atenção nessa ligação. Capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão. Quando Deus apareceu a Salomão, olha o que Deus fala com Salomão. Tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, quer dizer, a casa do Senhor, o templo, e a casa do rei, claro que era o quê? A casa do rei era o quê? Era o seu império, era o seu trono, era a sua moradia. E tudo que lhe veio à vontade de fazer. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E lhe disse, 2 pontos, vai falar o que Deus falou para Salomão. Preste bem atenção nisso aqui. Ele disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Consagrei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Preste bem atenção que na lei tudo tinha que ser físico. Consagrei aquela casa e ali coloquei o meu nome para sempre. Preste atenção. Os meus olhos e o meu coração, isso é Deus falando, estarão ali todos os dias. Ora, preste bem atenção na condicional agora que Deus impõe para Salomão, rei de Israel. Se, condicional, andares perante mim como andou Davi, o seu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então, portanto, esse então é um advérbio. Portanto, então, confirmarei o trono de teu reino. Essa condicional, essa palavra de Deus, promessa, ela está condicionada. Nesse caso aqui, ela não é uma palavra imperativa, porque ela está condicionada com o versículo 4. Deus fala assim: então eu confirmarei o teu trono, o teu reino sobre Israel para sempre. Desde que, então, portanto, como prometi a Davi, teu pai, dizendo:
não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Posso te fazer uma pergunta? Israel é terra de rei ou é terra de primeiro-ministro? Se você falar que é de rei, cadê o rei de Israel atualmente? Por que Israel é uma terra de rei e não tem rei? Lá só tem primeiro-ministro. Porque a promessa não foi cumprida. A promessa foi quebrada. A Bíblia diz: não te faltará sucessor sobre Israel. Porém, portanto, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, se vos tenho proposto, mas fordes, e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, o retrato da religião. Então, portanto, exterminarei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que consagrei o meu nome, lançarei longe da minha presença. Ou seja, vou destruir, vou derrubá-la. Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. Captou? E onde que cumpriu essa promessa aqui? Que se os filhos de Israel não obedecessem a Deus, se eles se apartassem dos estatutos de Deus, Deus iria exterminar a Israel da terra que lhe dei e a esta casa que consagrei, ou seja, o templo, lançarei longe da minha presença. Isso aconteceu ou não aconteceu? Você é acostumado a ler? Você tem o costume de estudar? Ou você é daquele tipo de crente que só gosta de repetir o que o seu líder fala? Você não é acostumado a filtrar a palavra que muitas vezes é lhe ensinada, não? Você é daqueles que consegue comer, engolir qualquer comida que te dão? Preste bem atenção aqui, que o próprio Deus falou que se Israel não obedecesse a ele, seguindo sua palavra, os seus estatutos, ele iria exterminar principalmente o templo. Versículo 21 do capítulo 18 de Apocalipse. Um anjo forte levantou uma pedra, qual uma grande mole lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Preste atenção. Versículo 23. Foi nela que se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Meu querido, isso é a palavra de Deus. Estude o livro de Flávio Josefo para você que acredita que Cristo ainda não voltou, porque você não entende a linguagem de figura ou a figura de linguagem. Cristo, ele nunca falou em toda a Bíblia que ele voltaria fisicamente. Não. Ele disse que quem estaria presente para cobrar o sangue dos profetas, dos santos e dos justos era a manifestação do Filho do Homem. E isso aconteceu, querido, através do exército romano. O general Tito, juntamente com seu filho, o general
Vespasiano, juntamente com seu filho Tito, invadiram Jerusalém no ano 70, e uma das coisas que aconteceu, como promessa do próprio Deus, promessa também do seu filho, que ele iria voltar em forma de manifestação, não de presença física, aconteceu no ano 70. Deus usou a espada do general Vespasiano e o seu filho Tito, general Tito, seu pai era imperador. Deus usou o general Vespasiano, juntamente com seu filho Tito, invadiram Jerusalém, e uma das coisas que aconteceu foi a destruição do templo. Um soldado lançou uma flecha com a tocha de fogo, bateu dentro do templo e começou a incendiar o templo, de forma que alguém quis ainda tirar aquela flecha ou aquele fogo, mas não pôde. Por quê? Porque tinha que cumprir aquilo que Deus falou. De lá para cá, nenhum filho de Deus precisa adorar a Deus em um lugar específico, em um lugar físico. Quem tinha hora marcada para buscar adorar a Deus era os judeus. A hora primeira, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, a hora undécima. Em graça, para se adorar a Deus, você não precisa nem de um lugar físico específico. Físico sim, específico não. E nem de um monte, não. Para adorar a Deus em graça, isso ele ensinou a mulher samaritana em João 4. Você adora a Deus em qualquer lugar, sem hora marcada, sem dia marcado. A religião fala que é domingo, é terça ou quinta, com graça não tem isso. Nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Querido, Flávio José, ele detalha o juízo de Deus contra Israel. Ele detalha a manifestação do Filho do Homem em Israel. E é isso que eu queria deixar para você. Não acredite no que o sistema religioso te ensina. Nós não precisamos passar pelo crivo da religião, das denominações, do ministério dos homens. Hoje, por exemplo, pleno domingo, eu estou aqui pela manhã, daqui a pouco eu tenho que sair, gravando vídeo para o YouTube, ensinando a palavra de Deus. Isso aqui é o que, querido? Eu estou na minha casa, isso aqui é adoração. Ou eu preciso de ir a um lugar específico para dizer, para mostrar aos outros que eu estou passando na rua com a Bíblia na mão, que eu estou entrando em um lugar como faziam os fariseus, os saduceus, os hipócritas, como fazia os sacerdotes, sumos sacerdotes. Não. A Bíblia fala que Jesus ensinou que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. A religião mente para você. Que Deus continue, o nosso Criador continue abençoando você, a sua família e a todos nós, para a honra e glória do nosso Criador. Que tenha um bom domingo, que vocês tenham um bom domingo, que nós possamos ter um bom domingo na meditação, na oração, aonde quer que seja, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, seja um adorador. Mas porque a religião ensina que adorar tem que ser cantando, tem que ser pulando, tem que ser gritando. Não, adorar é em espírito e em verdade, sem a necessidade dos rituais da religião. Graça e paz e um abraço a todos os nossos irmãos inscritos e a todos os nossos irmãos ensinadores da graça no Brasil e no mundo. Graça e paz.
Amém.